O Henrique não vai fazer parte não, de hoje? Agora não. Ele falou que vai preservar a voz dele para os das 18. Uma estrela, cara. Henrique tá toda estrelinha. Vamos ver o lado bom, não vai ter beijo no final? Não. Eu garanto que eu não vou fazer isso. Eu também. Então beleza, todo mundo no mudo, vai. Vamos começar já, vai, porque tem 500 milhas, tem a Champions aí que o povo quer ver, então vamos acelerar, vai. 3, 2, 1... Fala, seus pugilistas, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do ZoneCast, aquele podcast que é esportivo, mas também quer saber. Seu Jair, porque a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Então, chega mais Clay, chega mais Dodô, liga o aquecedor Matheus, e coloca um casaquinho palestrinha, Ops, Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast Tailgate Zone, o ZoneCast. Rapaz, eu tô comendo palavra hoje. Ao meu lado, fala, Dodô, meu querido. Cara, você está comendo palavras por falta de álcool. Você precisa ser dirigido pelo álcool, é só isso que eu tenho a dizer. Bom, antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. Você também consegue encontrar esse podcast nas principais plataformas, inclusive no nosso glorioso YouTube. E dá uma conferida nas nossas pílulas das grandes ligas também no YouTube. Tá muito bacana, confere lá. Muito bom. Boa tarde, Rafiki. Como vai? A Mayara falou que eu estou falando muito menos acalorado com você, então fala, meu palestrinha que eu mais amo. Como vai o Rio de Janeiro? Oba, meu povo. Tá... O frio tá finalmente indo embora, que é aquela massa polar aí que veio no final da semana, né? Eu ainda tô de casaco, mas já tá habitável, que ontem dava vontade de não sair debaixo da coberta na cama. Mas tá tudo bem e fala com a Maera que é normal, porque você tá menos caloroso comigo porque tá comendo palavra, então você não consegue demonstrar o seu calor, é normal. Então vamos, já que não tem a Toronto original, vamos para a Toronto brasileira. Boa tarde, Matheus, como vai? Boa tarde, pessoal. Rafiki, uma pergunta. Quantos graus estava fazendo aí ontem que estava muito frio? Olha, eu não sei a mínima, a máxima foi de 19, foi a menor máxima do ano, fácil. Mas se a máxima foi de 19, a mínima deve ter ido para uns 12, 13, por aí. Não, é porque eu fui dormir aqui com 9 graus. E eu devo ter saído eu fui no supermercado com uns 11. Então, você não pode reclamar de frio, não. O Rio é muito úmido, por óbvio, porque é uma cidade litorânea. Então, quando é quente, é muito quente. E quando é frio, é muito frio, porque a umidade, ela piora a sensação para os dois extremos. Não, com certeza. É porque aqui também, Barbacena, não sei se vocês sabem, é frio porque é muito alto. É mais de 1.200 metros acima do nível do mar. Então, por isso que é muito frio. E graças a Deus está muito frio, porque ficou 2 semanas muito quente, muito seco. Eu não gosto disso, não. E essa é a minha entrada, gente. Ô, Dodô, será que tem a Maju aí pra fazer a chamada da vinheta pra nós? Eu espero que sim, cara, porque foi um Jornal Nacional maravilhoso agora. Então vai, Paulo Hortência, chama a vinheta aí pra nós, depois já fala qual vai ser a previsão pra semana. Um giro pelas notícias da semana. Em Jundiaí, a variação térmica será braba patrãozinho, máxima de 21 graus e mínima de 8 graus. Plano Rio de Janeiro ficará mais quentinho, máxima de 21 graus também, mas a mínima é de 18 graus. Parece que quem vai sofrer mais é uma toca lá em Barbacena, com máxima de 18 graus e mínima de 7 graus. Meninos, se tem uma coisa boa de ser robô, é que nem tu sentindo esse frio, risos, risos, risos. Deals, and Bonds hits one high, hits it deep, it is out of here!
Bom, galera, teve algumas coisas acontecendo essa semana, não tanto quanto eu imaginava que acontecesse, mas eu acho que de cara, vamos voltar a falar de Covid, né? Porque Mets e Yankees, a Subway Series foi cancelada, né, Rafiki? Pois é, né? E coincidências da vida, justamente em Nova York, o clássico de Nova York, que é justamente a área dos Estados Unidos que está com a Covid mais controlada nesse momento, praticamente não há mais casos de Covid em Nova York, teve a série cancelada por Covid. Mas calma, isso tem uma explicação e a culpa não é de Nova York. Não foram nem jogadores, tá? Foram integrantes do staff de logística do Mets. Aqueles funcionários que cuidam da viagem do time, que vão lá para reservar o hotel, esse pessoal que cuida e que dá um jeito dos times irem e voltarem de suas viagens para os jogos fora de casa. O Mets está voltando da Flórida. Tinha que ser a Flórida, né? Toda vez que a gente fala de Covid nos Estados Unidos, tem que ter a Flórida no meio do caminho, que está, como a gente já falou aqui algumas vezes, a Flórida está muito pior que o Brasil. O Mets, durante a semana, jogou contra o Marlins na Flórida. E, ao que tudo indica, nessas interações que esses funcionários tiveram que fazer para arrumar o hotel, aquela coisa, né, que não aparece, ninguém vê, mas que é fundamental, senão não tem jogo. Né? Aquela conversa com o gerente do hotel, etc., ligação para assinar os papéis, para reservar o hotel, etc. E nessas interações, 2 funcionários do Mets acabaram pegando Covid. Por precaução, a Major League, o resultado positivo foi quinta-feira. O próprio jogo da quinta-feira do Mets, que eu acho que era contra o Marlins, inclusive, foi cancelado. E, por precaução, a Subway Series inteira foi cancelada. Sexta, sábado e domingo. Até agora, a gente grava o podcast domingo à tarde. Todos os outros resultados do Mets deram negativo. Já foi feito teste na sexta e no sábado. Mas cadejados do Phillies, que o teste positivo só deu 3 dias depois da interação com o Marlins, isso lá no início da temporada, a gente chegou a discutir aqui no podcast, a Major League decidiu agir com cautela e o Mets só vai ser autorizado a voltar a jogar terça ou quarta-feira se continuarem os resultados de hoje e de amanhã a darem negativo. Rafael, como é que vai ficar a sequência de jogos? Não sabemos ainda. O que eu posso dizer é que na semana que vem, no fim de semana que vem, sexta, sábado e domingo, vai ter a outra Subway Series no Yankee Stadium. Eu não duvido nada de que a Major League tente remarcar 2 doubleheaders nesse final de semana para tentar já resolver a situação. E talvez pegar o jogo do Yankees de segunda-feira, não segunda-feira ontem, que o podcast saiu na terça. Segunda-feira da semana que vem, que é contra o Rays, e fazer uma doubleheader na terça para vagar a segunda-feira, porque essa segunda-feira é day off pro Mets. Vamos ver, por enquanto tá controlado. Mas, de novo, a Flórida atrapalhando a Major League, né? É impressionante, né? Sempre a Flórida. Não só a Major League, né? Atrapalhando os Estados Unidos inteiro, né, Rafiki? Pois é, né? E continua tudo normal, abre a Disney. E essas situações todas da Flórida apenas me fazem bater palmas para a NBA, porque eles estão com uma bolha no meio do furacão e até agora a bolha tá indo normalmente. Pois é. Mas fora isso, Rafiki, teve um negócio que aí foi bem estranho, né, também. Talvez, não sei se dá pra falar que foi pior, mas... Porque doença é grave, né? Mas empregado do Washington Nationals foi pego fazendo coisa feia, hein? Muito feia. É o administrador do campo, né, de treinamento do Washington na República Dominicana. Esse campo que deu ao Washington Nationals, o Juan Soto, o Victor Robles e vários outros craques do Washington Nationals hoje. A gente não sabe exatamente, apenas um vídeo foi postado no Twitter. Esse funcionário foi a uma loja de conveniência, provavelmente de um posto de gasolina, não tem como ter certeza, mas imagine uma loja de posto de conveniência de posto de gasolina, se não é algo bem próximo. E teve uma discussão com a funcionária, até aí não é normal. Eu sempre acho que a gente tem que tratar especialmente os funcionários que estão lá cumprindo ordens de forma urbana, mas até aí nada que a gente já não tenha visto. Uma discussão entre cliente e funcionário, e às vezes nem é discussão, né? Só o cliente reclamando. Até aí tudo bem. Mas de repente o cara, sei lá,
perde a cabeça, tem uma síndrome de sobreloja, né? Aquela síndrome que acha que só porque subiu um pouquinho na vida é melhor que os outros. Encheu 2 copos de café, que inicialmente parecia que estava enchendo para consumir, e tacou na cara da pessoa. Tacou assim, e café quente, tinha acabado de sair da máquina. Né? Poderia causar uma queimadura. Além de ser um fato horroroso do ponto de vista social, inexplicável, as imagens, por mais que a imagem, a gente não tenha o áudio da imagem e a gente não consiga entender exatamente qual foi a discussão entre esse funcionário do Nationals e a funcionária da loja conveniência, claramente é uma situação em que jogar esse café na funcionária é inadmissível, nada explica, absolutamente nada explica, justifica, atenua, etc. O Washington Nationals agiu correto assim que a imagem saiu. A imagem é meio que... Não tem o que argumentar com a imagem, ela é meio que autossuficiente. E o Nationals automaticamente demitiu o funcionário e diz que não compactua com isso, etc. E o Nationals demorou 5 segundos para tomar as atitudes. Quem sabe o Nationals pode ensinar alguma coisa ao Dan Snyder, né? A cidade é a mesma, é só para fazer uma pequena caminhada entre um time e outro. Uma coisa que fica pra mim é assim, a gente fala muito de esporte, de caráter no esporte, ética, etc., que isso é bom, que moldaria caráter, mas eu acho que tem uns caras que quando entram no esporte, acho que sobe tanta cabeça que o cara acha que vira Deus, né? Que pode fazer qualquer coisa. E ele não é nem um jogador, né? É um funcionário comum do clube, né? Comum, acho que é uma palavra muito forte. É um administrador que subiu relativamente rápido, até na escala administrativa do clube. Mas é um cara que não tá nos holofotes, que ninguém conhecia antes desse episódio, sabe? Mas, assim, é difícil, a gente não sabe se é racismo, se é simplesmente uma síndrome do sucesso subir a cabeça, porque, de novo, a gente não sabe exatamente o que foi discutido ali nessa discussão entre esse funcionário e a moça da loja conveniência. Mas, pra quê? Eu acho que isso mais do que demonstrar alguma coisa da pessoa em si, demonstra que o mundo está meio doente ultimamente. As pessoas perderam literalmente a compaixão com o outro. Elas não conseguem mais pensar que você pode estar na mesma situação que o outro está. É difícil. Realmente. A pior que depois que eu falei, até acabo lembrando uma frase do Hayward Brown, que é um jornalista esportivo americano, que fala que os esportes não formam caráter, mas eles acabam revelando. E eu acho que é meio que por aí, viu? Bom, saindo então da basebola, vamos para a futebola. E Dodô, tivemos Earl Thomas sendo dispensado de treino e agora ficamos sabendo também, poucas horas antes de começar o podcast, que ele foi cortado pelo Baltimore Ravens. Como se já não bastasse a pandemia, a ausência de jogadores por conta de restrição em função do Covid, a gente ainda tem alguns jogadores fazendo as famosas entradas triunfais já na pré-temporada. Durante o treinamento do Baltimore Ravens, o Earl Thomas conseguiu discutir com o Chuck Clark, o safety do time, por conta de uma jogada, e lá já fora do campo eles começaram a ter uma discussão mais acalorada, e a galera do time teve que separar os dois para evitar uma agressão física. Cara, é inacreditável, mas a gente sabe que é natural ter os integrantes do time discutirem, principalmente quando a nível de treino acontece uma questão uma entrada um pouco mais forte, ou no caso do futebol americano, uma jogada que foi repetida várias vezes por conta de um erro, por exemplo. Então, é o que aparentemente ocorreu. O próprio Thomas publicou nas redes sociais de que ele falhou, eles discutiram por conta de uma jogada, e que ele não foi forte mentalmente para conseguir relevar a situação e falar calmamente com o companheiro de equipe para acertar a jogada. Então é meio que inacreditável isso aí acontecer dessa forma, né? Ainda mais com tudo que anda acontecendo por conta da pandemia. A gente ainda tem um cenário como esse, assim, meio que lamentável. E como você disse, né, a gente viu essa notícia, acompanhou essa notícia, e enquanto a gente grava esse podcast, numa nota também dizendo que a decisão seria do nosso glorioso Harbaugh, técnico da equipe, e qual seria o desfecho disso tudo, e
no final das contas ele foi dispensado. Uma coisa que às vezes a gente esquece é que, na verdade eu tinha esquecido, né? A gente acabou lembrando isso na hora que um pouco antes de começar o podcast, é que o Earl Thomas também teve uma discussão ano passado muito similar à que teve agora com o Chuck Clark, mas com o Brandon Williams, após um jogo dos Ravens com o Cleveland Browns. É um jogador que parece meio esquentado mesmo, né, Matheus? Também teve o caso dele no começo do ano, de sair pelado correndo pela rua, né? Que você falou que tinha que tomar cuidado para os Ravens não ficarem em sexto, né? E, cara, eu não sei, assim, eu entendo a posição do Harbaugh e eu concordo com o que ele fez, porque você tem que montar um vestiário bom. Mas, pô, cortar o Earl Thomas é difícil, né? Eu tô rindo porque você lembrou da minha piada. Mas então, é o que eu tava até falando com vocês, que não é por nada não, nada contra o Chuck Clark, mas eu cortaria o Chuck Clark. Eu ia virar e falar, meu amigo, você pode estar certo, mas você não é o Earl Thomas. Se eu tiver que escolher entre os dois, vai ser o Earl Thomas. Só que aí, beleza, a gente teria que entrar que o Earl Thomas já teve problema no vestiário, aparentemente não leva uma vida normal, como a gente já noticiou algum tempo atrás. Para quem não tá lembrando, a mulher dele pegou e estava ameaçando ele com arma, porque ela pegou ele e o irmão dele tendo relações sexuais com uma outra mulher. E, enfim, mas fica nessa de, tipo assim, se você mandasse o Chuck Clark embora pelo talento do Earl Thomas, já diria Edilson Capetinha, ele perderia o vestiário, John Harbaugh, porque ia ser muito difícil pros jogadores do tipo assim, o cara tá causando confusão e ele vai continuar no time só porque ele é bom. Assim, beleza que ele não tá no seu auge, mas ele continua sendo um safety espetacular. E a gente vai ter que ver o que vai ser do Ravens a partir disso, né? Porque a gente não sabe a profundidade de safety da equipe. Talvez eles possam até tentar pegar alguma peça que está sobrando na defesa, não necessariamente de safety, né? Para suprir essa ausência. Sei lá, tentar, já que não vai ter uma secundária tão forte, tentar pegar o Clown e fazer um pass rush de elite. Ia ser legal ver ele e o Matt Judon juntos. Mas, enfim, eu acho que é isso. E eu acho também que o Earl Thomas vai ter proposta na Free Agency. Eu tava até conversando com o namorado da minha prima agora, e ele tá de olho nisso porque ele torce pro Cowboys. Inclusive, um abraço para ele, que hoje é aniversário dele. Mas ele torce pro Cowboys e ele tá de olho nisso, e pra mim faz todo sentido, porque uma coisa que falta muito pro Cowboys é um safety, e eu acho que o Cowboys vai olhar e vai falar, olha, vem pra nós, porque vai cair como uma luva no time. E o Earl Thomas já demonstrou interesse há algum tempo atrás em ir pra Dallas. Só tem que ver a questão do salary cap, porque eu não sei a quantas anda o cap de Dallas, já que é um cap meio maluco, né? É um jogador que realmente tem cara de Dallas mesmo. Assim, eu só vou discordar de uma coisa, Matheus. Jamais eu demitiria o outro jogador simplesmente porque o Earl Thomas é o Earl Thomas. Sabe por quê? Aí eu demito outro jogador. Aí o Earl Thomas vai sair, eu sou mais eu. Posso fazer o que eu quiser que o time vai me bancar e vai criar outras confusões com outros jogadores, até que ele vai se achar no direito de querer discutir com o Lamar Jackson. E aí o time perde vez. Se fosse para tirar alguém, tinha que tirar o Earl Thomas, que já tem antecedente. É exatamente isso. Do tipo assim, eu também não tiraria o outro jogador e manteria o Earl Thomas. Se fosse uma questão de tipo assim, você tem que escolher entre um dos dois de forma igual, beleza. Mas é o que você falou. Ia perder o vestiário totalmente, porque você passa uma mensagem errada pro grupo. Do tipo assim, olha, os caras que são bons podem fazer o que quiser. E aí os caras que não estão num patamar tão alto vão ficar do tipo assim, pô, eu não vou receber tratamento especial, não preciso me esforçar o suficiente. Bom, e no resumo da ópera aí, talvez, no final das contas, teremos Deshaun Elliott no lugar do Earl Thomas. Nada a declarar, não é lá grandes coisas. Mas enfim, talvez seja esse o final do caminho aí. Vamos ver.
E falando em ausências, já que a gente falou do Earl Thomas, tem uma ausência que será muito mais significativa e que também tem um problema mais no fundo, né? O Ron Rivera, técnico do Washington Football Team, ele foi diagnosticado com linfoma. E aí ele vai ter que ser tratado e vai ficar fora da temporada. E quem assume o Washington Redskins, não, o Washington Football Team, será o Jack Del Rio. Quem é que lembra de Jack Del Rio? Jack Del Rio, se eu não me engano, fez até uma boa temporada pelo Oakland Raiders. Ainda Oakland Raiders, alguns anos atrás. Eu lembro muito dele porque eu não tinha videogame, eu jogava PS4, eu jogava Madden 08 pelo PC. E ele era técnico do Jacksonville Jaguars, numa época que o Jaguars era bom. E eu sempre achei ele, assim, razoável. Ele ajudou a montar a defesa dos Broncos, aquela defesa dos Broncos. A defesa dos Broncos fica cabulosa, acho que um ano depois, mas ele estava lá antes. E, assim, não é dos piores, não. Ele é um bom nome, só que nunca se consolidou como um técnico de elite, igual muita gente gostaria que fosse. Mas é um bom nome para tapar um buraco por enquanto. E é um nome também que, como você disse, né, foi quem ajudou a montar um sistema defensivo bom lá nos Broncos. E o Ron Rivera também é dessa escola mais defensiva, né? Mais um time postado na defesa, é engraçado. Mas um time mais de defesa. Então, acho que fica sendo uma substituição equilibrada mesmo, né? Sim, porque o ataque do Washington Football Team, ele não enche os olhos. O Dwayne Haskins ainda falta muito para ele criar um ataque minimamente razoável. Fora que, se eu não me engano, o Darius Guice tá fora do time. Então, falta um ataque mais consolidado. E a defesa já é bem melhor consolidada com o Ryan Kerrigan, um dos mais subestimados da liga. E agora com o Chase Young, né? Que é o Edge de Ohio State, que veio do draft. E que é um baita Edge. Então, talvez seja... Ele vai ajudar muito essa defesa a melhorar e talvez seja uma boa pelo caráter defensivo do time. E mais coisas, né? Acrescentando só no que o Matheus falou, não sei se muita gente lembra disso, mas o Ron Rivera ele fez parte daquele time, aquela defesa espetacular dos Bears de 85. Ele tem um título aí de Super Bowl com os Bears. E eu espero realmente que ele se recupere rápido e volte aí a exercer sua função como técnico principal do Washington Football Team. E você, Rafiki? Tem alguma coisa a acrescentar com relação a Ron Rivera? É claro que eu também desejo a pronta recuperação do Ron Rivera, óbvio. Mas também assim, o Washington tá azarado, né? É o Darius Guice que é cortado do time por problemas de violência familiar, de violência doméstica. E aí o time tem vários problemas de falta de trato com minorias raciais, minorias sociais, minorias de gênero, etc. Aí um dos pilares justamente para a reconstrução dessa filosofia, dessa cultura do time, é justamente contratar um manager latino, que é o Ron Rivera, tem ascendência latina, justamente para lidar melhor com essas minorias, pelo menos dentro de campo, né? Já que o time teve grandes problemas em relação ao manager anterior, no trato com o quarterback negro do Dwayne Haskins. E aí, logo depois que o Washington faz essa contratação para resolver um problema, vem essa bomba antes do cara estrear em campo, que o cara tá com um câncer grave e tem que sair de campo, talvez tenha que se afastar, né? Felizmente foi pego no início, parece que a chance de recuperação do Rivera é bem alta, 6 ou 60, 70%, até mais. O câncer tá bem no início, foi pego em um bom ponto, é só fazer quimioterapia, mas o tratamento de câncer é um tratamento muito complicado de qualquer forma, e muito provavelmente vai ter que perder alguns jogos. Aí você vai me dizer, não, mas beleza, bota o número 2. Veja, se o número 2 fosse igual ao número 1, eles teriam contratado o Jack Del Rio, não o Ron Rivera. Então, assim,
com certeza o Washington vai perder alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer. O meu medo é que o Dan Snyder tenha acertado demais ultimamente, né? Pra ele pisar em ovos e acabar errando de novo desses azares da vida não custa. Pois é. Bom, vamos então agora para o assunto principal do podcast. Nossa, se bem que a gente já falou bastante agora, mas tudo bem, é o assunto principal desse podcast. James for three. Bang! At the buzzer! Bom, nessa semana teve a loteria do draft da NBA e algo interessante aconteceu e foi bem discutido na redação e eu quero trazer essa discussão para cá. Matheus, Golden State Warriors está com a segunda posição do draft, cara. Pode isso, Arnaldo? Olha, tanto pode quanto está, né? E isso se dá pela péssima temporada que eles tiveram e com muitas lesões, sobretudo do Curry, até do Klay Thompson também, e se não me engano até o Danny Green machucou. E a discussão que a gente teve até em off foi se valeria a pena o Golden State Warriors trocar essa segunda escolha. E assim, eu acho, ao meu ver, que não. Eu até vi, para quem não sabe, eu torço pro Chicago Bulls na NBA, e eu até vi um papo de que o Chicago Bulls ia trocar o Wendell Carter Jr., um center que ainda não se firmou, que foi escolha de 2 anos atrás, pelo Wiseman, pela segunda escolha, e daria mais a 4ª escolha do Chicago Bulls, o que não faz o menor sentido para mim também. Mas por que não faz sentido para mim o Golden State trocar essa segunda escolha? Primeiro, o time já é bem completo, se perdeu muito por lesão, e talvez a posição que falte realmente seja de center. E a posição de center tem um excelente nome que provavelmente vai estar disponível. Quem está com a primeira escolha é o Minnesota Timberwolves. E o Minnesota Timberwolves, eu acho que ele não vai escolher um center na primeira escolha, que no caso seria o James Wiseman, né, que é o center mais bem cotado. Talvez seja o irmão do Lonzo Ball, o LaMelo Ball, ou talvez seja o Edwards, que ele é shooting guard da Universidade de Geórgia. O LaMelo Ball, ele é armador, ele é point guard mesmo. Então, sobraria o James Wiseman para Golden State, que cairia como uma luva, porque é a posição que falta para a equipe. Se eles estivessem com a primeira escolha, eu acho que eles escolheriam o James Wiseman mesmo assim. E outra, quem que você consegue pegar pela 2, que alguém vai virar e vai falar, não, vou trocar aqui um jogador de elite, provavelmente teria que ser um center também, para pegar a escolha 2 num time, num jogador que ainda não está firmado. Teria que ser um time que está em rebuild, mas quantos times de rebuild tem um center bom para dar para os outros times, entende? Então eu acho que não vale a pena, fora que não tem salário cap que aguente, né? Tá que eles fizeram aquelas doideiras para conseguir ter Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry, Danny Green e o Boogie, o Cousins. Mas assim, não sei se tem se vai conseguir suportar algum contrato vigente, já que tem os mesmos 3, né? O Green, Klay Thompson e Curry, e mais o Wiggins, que também tem um contrato bem salgadinho. Então eu acho que eles não vão fazer isso. Se fizer, eu vou ficar surpreso e eu acho que não vale a pena. Sinceramente, eu sempre sou a favor do seguinte: um time que já está mais ou menos formado, que tem um time ok, como é o Golden State Warriors, que o time titular do Golden State Warriors é um time que perfeitamente disputa título, né? Stephen Curry, Klay Thompson, blá, 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 blá.
Cara, eu pegaria essa segunda pick e trocaria por um cara mais formado, um cara bom, fecharia um baita time e ganharia mais 1 ou 2 títulos. Eu sempre acho que as primeiras picks são muito supervalorizadas. Explico por quê. De todos os grandes astros mais ou menos recentes da Liga da NBA, quantos foram first pick? Eu te digo, 1. LeBron James. Kobe Bryant foi 13º pick. Tudo bem, é um cara que nem passou pela universidade direito, né? Foi draftado ainda com 17 anos, etc. E, obviamente, né, quanto mais novo a pessoa, mais você cai no draft, porque o risco é maior. O Michael Jordan, que é o Michael Jordan, foi pego na pick 3. Poucas pessoas lembram disso. O Olajuwon foi o pick 1 no ano que o Michael Jordan foi draftado. E eu tenho certeza de que o Houston Rockets se arrepende fortemente dessa pick. Eu acho que não é nem o Houston Rockets que se arrepende aí, Rafik. Porque na 2... Vê quem Portland draftou na 2. Samboy. Eu acho que Portland se arrepende muito mais. Pelo menos o Olajuwon ainda foi um grande jogador, né? O Samboy nem isso. O Stephen Curry foi na 7ª. O Warriors pegou o Curry na 7ª pick. É até uma coisa engraçada, que esse ano o Knicks vai ter a 8ª pick. E a última vez que o Knicks teve a 8ª pick, a 7ª pick foi o Stephen Curry, né? Aí o pessoal já tá assim meio que brincando, né? Quem vai ser o grande time que vai pegar o grande jogador logo antes do Knicks? Mas eu acho muito supervalorizado. É muito mais garantido que o Warriors consiga trocar com um time que dê um número 4, um número 5 pro Warriors para completar um quinteto maravilhoso e vamos ver mais 1 ou 2 títulos. Todo mundo sabe que o Warriors teve uma temporada péssima. A segunda posição no draft é justíssima porque, né, apesar de ser loteria, os times piores na última temporada têm mais chance de pegar picks altas. E o Warriors foi o 3º ou 4º pior time. Não foi nem pra bolha, né? Então, assim, a segunda pick é normal. O Warriors teve um ano péssimo, caiu lá pra baixo e naturalmente teria a segunda pick, mesmo se não fosse loteria, se fosse simplesmente pegando os piores times e jogando lá em cima. Mas eu, se fosse o Golden State, faria a avaliação de que foi um ano atípico, cheio de lesões, que meu time é muito melhor do que o que jogou ano passado. E eu pegaria essa segunda pick e trocaria por um outro jogador já estabelecido, só para completar o time e seguir rumo ao título. É o Golden State Warriors entender que ele teve um ano igual ao do Yankees. A diferença é que o Yankees tem 3 anos iguais assim, né? Eu não acredito que o Golden State vai fazer 3 anos igual ao Yankees. Eu falei Danny Green, eu confundi. Eu quis dizer Draymond Green, vocês entenderam, né? E, Rafik, sobre você ter falado que acha um pouco supervalorizado as primeiras escolhas do draft, eu acho que você tá um pouco errado nisso. Porque, vamos lá, nas 3 primeiras escolhas, vamos pegar algumas, o Doncic saiu na 3, o Anthony Davis saiu na 1, o Jason Tatum saiu na 3, então você vê que tem muita gente boa saindo na 3, por exemplo. E, ok, não vou tirar que teve muita gente ruim saindo, na pick 1 até, tipo Anthony Bennett, tipo Markelle Fultz, mas geralmente essas 3 primeiras picks são as pessoas que são mais já consolidadas, que tem um talento maior, né, até em potencial. E aí vamos lá, por exemplo, o Zion Williamson, ele foi escolhido na 1, e ok que o Zion Williamson, ele é um monstrinho que não tinha como deixar passar. E aí a gente vai vendo algumas escolhas que, por exemplo, o Doncic ele foi escolhido na 3. Mas por quê? Porque os times antes dele achavam que seria melhor ir de center no draft do que ir pelo Doncic. E por aí vai. Talvez o Jason Tatum não tivesse sido escolhido, porque na época o Fultz era armador e o Philadelphia queria um armador, né? Então, acaba sendo isso. E é igual eu costumo falar, na NBA, se você consegue um jogador bom, você já tem 20% do seu time. Então, você passar da 10 para 5 na NFL, você gasta muito menos do que você passar da 10 para 5 na NBA, que você precisa de
dar mundos e fundos para fazer essa subida. E sobre um center para a questão, fica a pergunta de quem que você consegue trazer que já seja consolidado e que vai ser bom para o time e que não vai comer muito cap, porque só se, por exemplo, o Devin Booker sair do Suns e aí você tenta tirar o DeAndre Ayton para dar um rebuild completo pro Suns. Só numas questões assim, porque tirando isso não tem muita gente que se encaixa nesse perfil. E eu acho que o Warriors tá muito bem e esse plano tá ótimo para eles, porque escolhe o Wiseman. Se não der certo, segue a vida, não renova com ele. Se der certo, quando for renovar com ele, o pessoal já vai estar velho, Draymond Green, Klay Thompson, esse povo, e faz o time em volta dele no futuro. Eu concordo um pouco com você sim, Matheus, em relação a isso dos 20% e tal, é bem por aí mesmo. É que eu acho ainda que as análises de jogador na NBA, os caras pecam demais. Até hoje eu não entendo passar o Doncic da primeira. E o Tatum também, né? O Tatum também não foi o primeiro, né? Ele foi preterido pelo Markelle Fultz, que tá aí no Orlando Magic, né? Não sabemos ainda o que será dele. Mas pensando nessas histórias de jogadores, as trocas e tal, eu até vejo algum sentido na troca, como o Rafik falou, no caso do Golden State Warriors. E um time que eu fiquei pensando esses dias é até um time que teve papo de trocas por um center bom no começo da temporada, que é o Boston Celtics, né? E aí eu prefiro que o Dodô acabe falando sobre isso, porque é quem acompanha mais o time. Mas ouviu-se muito falar em Boston ir atrás de um center, alguém ali de garrafão mesmo, e teve conversa de troca com o Indiana Pacers. Eu não lembro se eles estavam tentando ir atrás do Miles Turner ou do Sabonis, mas teve conversa de troca com os Pacers. Você acha que faria sentido, Dodô, tentar roubar essa 2 aí do Golden State Warriors e pegar o Wiseman? Isso rolou sim, de fato. Eu acho que teve muita especulação com o Tatum, quando tinha muita gente achando que ele queria sair, e realmente ele deu algumas declarações meio tortas, assim. Depois se apaziguou o assunto, acho que pelo menos eu não vi mais nada tão próximo de ser concretizado. Eu acho que uma 14ª posição para descer para a segunda faria um sentido e entraria na bolsa de aposta para acontecer, para cair para o top 4 pelo menos, se o desempenho do time tivesse ruim agora, né? Se não tivesse dado uma deslanchada assim. E acho que talvez aconteceria e seria um ponto interessante. Eu não sei se na posição 2, mas talvez tentar uma coisa melhor ali no top 4 mesmo. Mas é um esforço um tanto quanto grande, dada a posição que Boston acabou ficando no draft. Mas conhecendo o senhor como eu conheço, talvez o senhor tenha um palpite bem aquém aí. O que o senhor acha dos Wizards? O Wizards é outro time que eu tinha pensado. Eu não sei se a gente chegou a comentar alguma coisa sobre o Wizards, Matheus, na redação? Não, né? Não que eu me lembre. Tá. Então, porque assim, você fala, o Washington Wizards realmente tá uma decadência o time lá, né? Você tem John Wall, que tá machucado já há quase 2 anos. Você tem o Bradley Beal, que tá jogando demais. E aí você para pensar num time do Warriors que você pode jogar Draymond Green para a posição 5 tranquilamente. Então, porque assim, por que não oferecer essa 2 para o Washington Wizards em troca de um Bradley Beal, por exemplo? E aí você teria um trio que seria bem interessante com Curry, Klay Thompson e Bradley Beal. Eu acho que vale. É válido. E além de assim, se ajuda na reconstrução, que aí, o Wizards pode escolher se vai pegar o LaMelo, se vai pegar o James Wiseman, porque eu ainda acho que o Edwards sai em primeiro pro time de Minnesota. E parece uma troca interessante. Talvez seja É que assim, também é difícil você falar assim, vou trocar o Bill, né? Tipo, meu franchise. Que agora é mais franchise do que o John Wall, porque ninguém sabe se ele volta e como ele volta, né? Mas não sei. Talvez. Pra mim foi um negócio que apareceu. Bradley Beal pela 2. Não sei. Assim, já tem, né, o Klay Thompson lá. E, de novo, tem que ver a questão do contrato.
porque a questão do contrato do Beal não é um contrato baixo. Então não sei se cabe aí, porque ficaria mais um jogador para rotação, a não ser que se desfaça do Andrew Wiggins. Você troca o Wiggins em algum outro center que, assim, tá mais ou menos consolidado e tá para despontar. É uma possibilidade, mas aí você tem que fazer uma troca e aí para isso você tem que depender de outra troca. Sendo que se você só draftar o Wiseman é bem mais fácil, é bem mais negócio. Eu tô aqui divagando. Será que a gente veria Golden State Warriors pegando, sei lá, o LaMelo na 2 e aí tacando fogo no time? Acho que não, né? Eu acho que se eles pegam o LaMelo na 2, o pai do LaMelo vai ficar doido. E aí eu não sei se pro bem ou pro mal, porque ele vai ficar do tipo assim, pô, meu filho tá jogando no Golden State Warriors. Mas ele de longe não vai ser a estrela do time, porque tem 4 jogadores pelo menos na frente dele. Mas, enfim, pode ser que, sei lá, eles troquem o Wiggins e draftem o Avdija, que eu acho que não vai acontecer porque os outros prospectos são melhores, mas é uma possibilidade. Isso que a gente está ventilando são tudo possibilidades e pode ser que aconteça essa loucura dessas trocas dos Warriors, ou eles podem só ir pelo mais seguro e draftar o Wiseman do mesmo jeito. Vamos... Você faria o quê, Dudu? Vai na opção segura ou vai tentar a troca? Vai, só pra gente fechar. Eu iria pra troca, cara. Tem que tacar fogo no negócio. Eu quero que sobre um center bom pra Boston também. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu pegaria logo o LaMelo, botaria fogo na... Se for pra não trocar, minha primeira opção é troca. Mas se for pra não trocar, eu pegaria logo o LaMelo pra botar fogo no negócio. É isso aí. O Rafik tá pensando que é fantasy, né? Esse que é o problema. Ele tá pensando como que você fala, Rafik? A longo prazo, né? Tá pensando a longo prazo, então vou fazer como se o Warriors fosse... Sempre a longo prazo. E outra coisa, como eu sempre brinco, assistir eu só assisto beisebol, o resto eu só assisto pra ver fantasy mesmo. Então beleza, vamos chamar as dicas. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, vamos começar então pelo Rafik de novo. Vai, Rafik, você primeiro, sua dica. Bom, minha dica, para quem escuta o nosso podcast toda semana, pode ter um certo quê de repetição, mas a gente combinou isso no grupo antes. Eu faço questão porque vai ter um enfoque um pouco diferente. O Henrique, alguns podcasts atrás, ele fez uma dica genérica assim: assistam filmes da Ava DuVernay, que, para quem não sabe, é uma grande cineasta negra da nova geração. Mas eu queria focar num filme específico, que é Selma, que conta justamente a história daquelas longas marchas de Selma para Birmingham, que é a capital do Alabama, que o grupo de Martin Luther King, comandado por John Lewis, fizeram justamente para promover e pedir a causa dos direitos de votos iguais aos negros. E eles conseguiram depois que o Congresso aprovasse a lei de direitos de voto. É sensacional a história. Os negros sofreram muito. John Lewis apanhou muito da polícia, não foi pouco, não. E essa dica fica como uma homenagem ao John Lewis, que depois de mais de 30 anos de Congresso, depois virou deputado pela Geórgia, no distrito de Atlanta. Fica aqui a singela homenagem ao John Lewis, que morreu recentemente, tem 1 ou 2 meses. E a homenagem que o Partido Democrata fez a ele no último dia da convenção foi marcante. Eu mais uma vez, fiquei muito tocado. E Selma retrata, digamos assim, a grande luta da vida de John Lewis. E ele apanhou muito da polícia racista de Alabama. E o fato da famosa ponte pela qual eles sempre passavam para chegar a Birmingham, não se chamar John Lewis hoje e continuar com o nome antigo de Edward Pettus, diz muito sobre o que ainda é a sociedade do Alabama hoje. Olha, palmas para... Vou até atravessar o samba aqui, vou atravessar a avenida, palmas para a indicação do Rafik, pelo amor de Deus. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Matheus, sua dica então. Nossa, tô gaguejando demais, tá faltando cerveja mesmo no sangue aqui. Gente, eu tô até encabulado de dar minha dica depois disso tudo que o Rafik falou, porque minha dica vai ser meio tosca até, não vai ser nada para você pensar, mas tudo bem, porque
às vezes a gente não tem que ficar apenas pensando o tempo inteiro, tem que se divertir e distrair a cabeça. Então minha dica, infelizmente, vai só para quem tem um PS4 e um PC, e minha dica é ótima e eu vou permanecer nessa dica, que é joguem Fall Guys, que é o jogo do momento que todas as pessoas no mundo inteiro estão jogando, e joguem com seus familiares, porque isso é divertido de você ver seu irmão caindo. Para quem não sabe, Fall Guys é tipo uma Olimpíada do Faustão, com bonequinhos, e é apenas divertido, gente. Não tem nada demais, igual eu disse, é meio tosco, mas é bom para distrair a cabeça e é bom para ficar em casa jogando. Muito bom, hein? Você achou um vídeo já, Dodô, desse Fall Guys aí? Porque eu tô muito velho, eu não sei mais o que é essas coisas. E já dá sua dica também, vai. Cara, depois que o Matheus comentou disso, eu procurei uns vídeos aqui e vi o cara com um vídeo com o Faustão narrando o jogo. Meu Deus do céu. Bom, vamos pra minha. Eu vou trazer livro dessa vez, porque tem bastante gente que eu não tenho tanto contato, mas que por conta do trabalho a gente acaba batendo papo entre as reuniões, e tem muita gente começando a investir. Que eu acho que no Brasil, acho que é bem difícil, né? A galera costuma acreditar fielmente na poupança e não avalia outras formas de colocar seu rico dinheirinho para render. E eu lembrei de um livro bem interessante que uma pessoa me indicou há muito tempo atrás, que ele é chamado de Os Axiomas de Zurique. Ele é um livro, uma compilação de algumas dicas de alguns banqueiros suíços que começaram a ganhar muito dinheiro depois da Segunda Guerra Mundial. Praticamente um guia ali de como você se orientar financeiramente, aumentar os seus lucros com base em investimento. Isso é extremamente interessante. Acho que para quem nos ouve, acho que tem gente que está começando a investir agora que ouve a gente, que pode querer ter uma base um pouco mais fundamentada para isso, e esse livro é bem interessante, tem 208 páginas mais ou menos, não é tão grande assim. E fala de muitas coisas, né? Fala de commodity, de flutuação, de valorização de moeda. Não é nada complexo e te ajuda bastante a entender como melhorar os seus rendimentos. Então, vai aí a dica. Até achei que era a dica do Rafa agora, viu? Mas boa dica também, Dudu. Bom, por fim, eu vou na mesma linha do Matheus. Eu vou pra gente dar risada, pra gente se divertir. Mas é um se divertir com uma certa consciência. É aquele divertir que também te ensina um pouco. O Dave Chappelle, não sei quem conhece, é um comediante americano e tem já 40 e tantos anos, ele já tem uma carreira longa aí. Ele já apresentou também, se eu não me engano, o Saturday Night Live e saiu na Netflix aqui no Brasil agora dois especiais de comédia dele, né? O Equanimidade e a Revelação do Passarinho. Eu assisti com a Dona Onça Equanimidade e gostei bastante. E aí eu acho que é interessante para todo mundo ver. Tem muita piada, ele faz piada de tudo, absolutamente tudo. E ao final, ele acaba entrando um pouco em política e aí o negócio fica muito interessante. Então, assim, recomendo, dá para dar risada e dá para aprender um pouquinho também com as coisas que ele fala. E é isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Bênção, sem beijo, um abraço a todos, aliás, para quem assiste todos os programas, até semana que vem não, vai ter podcast especial essa semana, até daqui a pouquinho. Pessoal, um beijo, um abraço, e fiquem bem, se cuidem, e é isso aí, e bora ver todas as ligas que estão passando. Senhores, muito obrigado por nos ajudar a vencer mais este podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, se você puder, fique em casa. Ao sair de casa, use máscara, higienize suas mãos, proteja as pessoas que você gosta. Um grande abraço, beba água principalmente e cerveja, porque também tem água. Exatamente. E para quem é de Champions League, vai ver Champions League. Para quem é de 500 milhas de Indianápolis, vai ver 500 milhas de Indianápolis. E beijo, falou, até semana que vem. Falou! É isso aí, seus pugilistas. Acabou mais um episódio do Zonecast. Gente, onde já se viu ameaçar de dar porrada num jornalista por ele fazer o seu trabalho? Uma pergunta importante, e que sonda um possível caso de corrupção.
uma pergunta necessária. Digo mais, o jornalista ainda perguntou pouco, pois se fosse eu, faria mais perguntas ao seu Jair, que mais parece síndico de prédio do que um presidente. Mas um síndico dos ruins, pois coitado dos síndicos de serem comparados com ele. Enfim, muitas perguntas e esperamos respostas para elas, não socos. Não podemos tolerar isso. Bom, é isso, me despeço com o papo de sempre, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site, e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, se sair de casa use máscara, pombas, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário em semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.